de vocês, no profundo da alma, das emoções, que vocês possam, talvez alguns de vocês, daqui a alguns anos, ouvir esta mesma música e sentir a mesma coisa que eu estou sentindo hoje, a gratidão por que Ele fez na minha vida, a gratidão de não me arrepender de ter entregado o meu ser ao Senhor, há alguns anos atrás. É lindo saber que Deus faz, ter a certeza e vivenciar isso, mesmo debaixo de tribulações, de dificuldades, o Senhor sempre se mostrou presente na minha vida. E eu tenho certeza que aqui está cheio de pessoas que também viveram isso, vivenciaram isso, mas talvez hoje está com o coração fechado, amargurado, sofrido, talvez não parou de olhar para aquilo que o Senhor já fez, e não está vivendo o melhor de Deus. Mas esta noite é uma noite especial. É tão especial que eu não combinei com a galera aqui, e a paleta está igual, né? A igreja está toda na paleta aqui. Eu vou falar para vocês, tem algo diferente aqui hoje. Quando se trata de coração, meus amados, se preparem, porque Deus vai fazer muita coisa aqui nesta noite. Amém? Vamos dar uma salva de palmas aos seus exércitos mais uma vez, agora com todo o júbilo, com todo o coração, com toda a vontade, porque é para Ele, porque só a Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós estamos aqui na segunda palavra da série, nas batidas do coração. Essa série nasceu no meu coração, no coração da pastora Eunice, juntamente com o pastor Robson. Nós fomos trabalhando esta série, e é algo realmente que mexe com a gente, porque ela mexe com as emoções, ela mexe com algo que está oculto, ela mexe com coisas que estão lá atrás, ela mexe com feridas que estão com casca, e agora talvez nós vamos arrancar essas cascas, essas feridas, para poder tratar, porque feridas que elas criam uma casquinha por cima, mas dentro ela está viva, dentro ela está ainda queimando. E nós queremos que hoje seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite onde você vai ser sarado no íntimo da sua alma, no íntimo da sua emoção. E por isso o tema desta palavra é: blinde o seu coração, ou coração blindado. Porque por muitas coisas nós somos acometidos porque não blindamos o coração. E o que é o coração, meus amados? Quando a Bíblia relata sobre coração, abre sua Bíblia lá em Provérbios 4, 23, para a gente já ter um entendimento. Olha só o que diz aqui em Provérbios 4, 23. Eu vou ler na tela, eu não sei qual que é a versão que está lá, pode ser que esteja diferente da minha, fica melhor para vocês acompanharem. Quem está olhando para a tela, né, como diz sempre o nosso pastor Robson, não venha a Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, e tenha sempre a palavra do Senhor nas mãos, tá bom? A Bíblia está ali. Vamos lá. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Esse é o texto que nós vamos trabalhar. Pode ficar à vontade, meu amado, senta aí. Vamos trabalhar esse texto aqui agora, para que você possa blindar o seu coração. Mas antes que você me pergunte, pastor, mas por que a Bíblia fala coração? Ele fala coração, é esse coração que pulsa, é esse coração de carne? No sentido literário seria coração de carne, mas nós buscamos o sentido espiritual desta palavra. E no sentido espiritual da palavra, quando se trata de coração, é as emoções, são os centros das emoções, é o que você sente, é o seu sentimento, é aquilo que norteia a sua alegria ou a sua tristeza,
é aquilo que faz com que você levante mais alegre ou mais triste. Então Deus está falando em guardar o seu coração, guardar o seu sentimento, guardar os seus entendimentos. Então Deus está tratando de algo que influencia diretamente na nossa vivência cotidiana, direta. Esta aqui é uma palavra direta para mim e para você, quando ele fala de todas as coisas. Vocês conhecem uma palavra que diga todas e fica alguma coisa de fora? Não, todas, todas. E a Bíblia era muito rica em conhecimento, e quando ela diz todas as coisas, então ela dá uma ênfase muito importante para esse versículo. Então ele fala de todas as coisas, guarde o seu coração. Guardar o nosso coração é o que vai fazer com que nós cheguemos até o dia que Jesus requerer a nossa vida, ou vir nos buscar dos altos, com o nosso coração limpo, puro e saudável. Então precisamos aprender a blindar algo que é muito importante. Se você tem uma joia, por exemplo, eu vou simplificar, se você tem uma joia muito valorosa, de muito valor, ou tem muito dinheiro em espécie, que hoje é mais difícil, mas digamos que você tem bastante dinheiro em espécie, qual que é a nossa intenção de imediato? Blindar isso, comprar um cofre, para blindar, para colocar dentro e guardar ele com toda a segurança, para que não venham os inimigos externos, e nem mesmo os internos, e roube aquilo que está ali, porque tem muito valor. Assim a Bíblia também está relatando aqui, que os nossos sentimentos, eles têm que ser blindados, guardados, para que não venha o inimigo e roube esses sentimentos, roube o nosso coração, tire a nossa paz. Então a Bíblia, ela já vem trazendo esse entendimento, porque o coração se refere às emoções, vontade, tudo que vem dentro da nossa personalidade. Olha só o que diz aqui John Flavel: a palavra hebraica para guardar no texto é uma palavra tomada da imagem de uma guarnição assediada por muitos inimigos externos, quer dizer, de fora, e em perigo de ser traída por cidadãos traiçoeiros internos, perigo que os soldados, sob dor da morte, são ordenados a vigiar. Olha só como é que traz essa exemplificação da palavra guardar. Vamos imaginar que aqui ele fala de guarnição. Guarnição são vários soldados guardando algo valioso, guardando algo que foi colocado para que eles protegessem. Mas ele diz aqui que eles têm que guardar pelos perigos que vêm externamente, de fora, e também para os perigos internos. Isso quer dizer, aos próprios soldados que ali estão, para que eles não mudem o coração e traiam seus companheiros, eles têm uma ordenância de morte. Tipo assim, se houver uma traição aqui, é morte na certa. Então, se você vê a profundidade desta palavra, a profundidade desta conjectura, que eles colocam uma guarnição, e dentro desta guarnição eles colocam uma ordem, uma penalidade de morte para o caso de uma traição. O quanto é valoroso esse bem, esse item que é o coração. Por isso trouxe essa conjectura, trouxe essa exemplificação. Guardar o coração é mantê-lo sob constante cuidado e observação. A gente não pode vacilar, a gente não pode, como é que eu posso explicar? A gente não pode dormir no ponto. A gente precisa estar muito atento e ligado. Por isso que a Bíblia fala assim: orai sem cessar, vigiai e orai. Por quê? Porque se você não ora, se você não vigia, você vai sofrer o dano no seu coração. E esse dano, ele é causado tanto externamente como internamente. E eu tenho certeza que vocês concordam comigo, que os danos que vêm de fora,
eles são menos dolorosos do que os danos que vêm de dentro. Quando eu falo de dentro, amados, eu falo de pessoas próximas. Os danos que vêm do cônjuge, do filho, de um parente, de um amigo muito íntimo, que isso acontece. E nós não estamos livres disso. Por quê? Porque se nós não guardarmos os nossos corações, nós podemos também entrar num desastre desse, com o nosso amigo, com o nosso irmão. Isso pode acometer sobre a nossa vida, e nós podemos também acometer sobre a vida de outras pessoas, se não guardarmos o coração. Porque o inimigo, ele vive rugindo feito um leão ao derredor, tentando nos tragar, lançando setas malignas, dardos inflamados na nossa mente. Para quê? Para que nós possamos ofender pessoas, maltratar pessoas e causar nessas pessoas feridas às vezes longânimas, dolorosas. Pessoas que vivem na igreja, mas que correm um risco muito grande de nem ir para o céu, porque carrega mágoa de irmão, porque carrega mágoa de pastor, porque carrega mágoa de familiares, mas está na igreja. Mas o seu coração está exposto, os seus sentimentos estão expostos, e não trabalha isso. Por isso que essa palavra é muito importante para mim e para você esta noite. Então fique atento às coisas que estão escritas aqui, porque tudo isso aqui é a palavra do Senhor, não é algo que veio de mim para vocês, mas sim do trono de Deus para a vossa vida. E eu também colocarei em prática muitas coisas que aqui estão, porque também serve para mim, para que eu guarde o meu coração. Porque a palavra de Deus diz: cuide para que quem está em pé não caia. E eu não quero cair. Eu não quero ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Interessante que o amado irmão aqui da igreja, eu chegando ali, ele fala assim: pastor, não cai não, porque se você cair eu vou cair junto. Eu digo: ô irmão, fala isso não. Você não bota uma carga dessa nas minhas costas, porque eu sou tão infalível quanto você, eu sou tão fraco, tão dependente de Deus quanto você. Eu dependo que meu coração também se viva debaixo de uma couraça de blindagem bem forte, para que eu possa permanecer firme, porque eu sei que muitas pessoas olham para mim e esperam que eu permaneça firme, e eu oro para cada um de vocês permanecer firme, e eu peço que vocês orem para mim também permanecer firme, porque nós dependemos um do outro. Nós precisamos que um ore pelo outro, nós precisamos blindar um ao outro. Por isso a blindagem, ela não serve só para quem está ouvindo, mas a blindagem serve para quem está ministrando, para quem está pregando, trazendo a palavra. Porque o coração do homem é enganoso. Às vezes nós estamos fogo puro, falando quase que nas línguas dos anjos, mas tem dia que nós estamos só o trapo, velho, derrubado, se achando o pior dos piores. Isso é bom, não é ruim não. Isso é bom porque a gente entende que de nós mesmos não pode sair nada bom, de nós mesmos nada é bom, nada é maravilhoso, tudo é enganoso para o homem. É bom que você não se sinta realmente o melhor dos melhores, mas se sinta sempre dependente da palavra de Deus, sempre esteja vivendo o melhor do Senhor. O nosso comportamento reflete o que há em nosso coração, e isso mostra por si só quem domina a nossa mente. Ó homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Está em Lucas 6,45. A boca fala do que está cheio o coração. Como está o seu coração nesta noite? Como está o centro das suas emoções esta noite? Está amargurado? Está com raiva? Está emocionado? Está cheio de amor para dar? Como é que está seu coração? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e nós precisamos blindar o nosso coração, principalmente contra sentimentos tóxicos. Sentimentos tóxicos, este aqui é um ponto muito importante para nossas vidas.
o que é sentimento tóxico, gente. Sentimentos tóxicos, ele já traz uma conotação de drogas, entorpecente, malefícios, maus, prejudiciais e venenosos. Traz vários sentimentos. Essa é a conotação do sentimento tóxico. Isso nós vivemos, não tem como. Nós somos seres humanos e temos emoções afloradas. E todos os dias somos bombardeados de ataques de todas as direções, todos os lados. É nas nossas finanças, é na nossa família, é no nosso trabalho, é na rua, é onde nós estamos, somos bombardeados de várias influências tóxicas na nossa vida. Mas precisamos estar blindados desses sentimentos tóxicos. Sentimentos que geram em nós, muitas das vezes, emoções de ressentimento. Esse nomezinho aqui, meus amados, ressentimento, pensa numa emoção tóxica que tem acabado com muitas pessoas, tem destruído famílias, tem destruído sociedades, tem destruído ministérios, tem destruído muita gente. Esse sentimento, esse ressentimento. O que é ressentimento? É aquilo que você fica remoendo. A pessoa fez algo para você há 20 anos atrás e você não pode, ninguém pode falar o nome daquela pessoa, que você mais uma vez ressente aquilo tudo novamente. Tem pessoas que têm problema no relacionamento, no seu casamento. Então quando você fala de casamento perto dessa pessoa, essa pessoa começa a voltar-se no passado e viver-se tudo aquilo novamente. Isso é ressentimento, é algo que se ressente, é algo que dói, é algo que machuca, é algo que te maltrata e automaticamente faz com que você maltrate outras pessoas. Porque você vive tão ressentido com as coisas que aconteceram no passado e você está aprisionado a esse sentimento, que é um sentimento horrível. E é terrível você ter ressentimento. Eu já tive isso. Eu já tive ressentimento e é terrível. Você pode estar na maior alegria do mundo, quando alguém fala ou toca naquele ponto, acabou-se. Acabou o dia, acabou tudo. Acabou a alegria. E as pessoas que estão ao seu lado nem sabem, mas o que foi que eu falei? O que foi que eu fiz? Porque é um ressentimento de algo do passado, algo que te prendeu, te machucou, algo que te aprisionou lá atrás. E você precisa blindar o seu coração contra esse sentimento, porque esse sentimento chamado ressentimento, ele gera culpa em você, ele gera mágoa em você. Culpa, porque às vezes eu sou o culpado de ter vivido isso. Se eu tivesse dado um basta naquele momento, eu não tinha vivido isso. Ou se eu tivesse dito para aquela pessoa o que eu senti naquela hora de dizer, hoje eu estava tranquilo. Então você gera uma culpa no coração, você gera um coração magoado, um coração difícil, duro de acessar. Difícil de ser acessado por amigos, às vezes por familiares, mas principalmente pelo Espírito Santo. É difícil acessar um coração ressentido, cheio de culpa, cheio de mágoa. O Espírito Santo fica ali o tempo todo querendo entrar em esse coração, mas esse coração não consegue ter uma abertura, e a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é sensível. Ele bate a porta. Ele entra e ceia com você. É assim que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não arromba a porta, ele não penetra dentro do seu coração sem que você dê o acesso a ele.
Mas para que você possa acessar o Espírito Santo em você, você precisa se livrar disso, se livrar desses sentimentos de culpa, de dor, sentimentos de mágoa. Mas tem uma coisinha aqui dentro desse sentimento tóxico que é muito ativo na vida de muitas pessoas, que é a vitimização. A vitimização faz com que você não rompa, a vitimização faz com que você não consiga um ciclo de amizade, porque todas as vezes que alguém se aproxima de você, você está sempre se vitimizando. Coitadinho de mim, para mim nunca deu certo, as coisas para mim é mais difícil, para você tudo bem, você nasceu numa família X, então para você está tudo certo, para mim nunca deu certo, eu já nasci na família errada, para mim deu tudo errado. Então começa nessa vida de se vitimizar, e não avança, não rompe, e fica sempre olhando para o seu vizinho com um olhar de desdenho. A vitimização, ela gera algo no seu coração terrível, porque você não cresce e também não gosta de quem cresce, você também tem raiva de quem está crescendo, porque parece que a vida do seu vizinho é melhor que a sua, sempre vai ser melhor que a sua, porque você já criou esse sentimento de vitimismo. Isso é um sentimento tóxico, terrível, e que habita em muitas pessoas, e que nesta noite nós queremos, para a honra e glória do Deus dos exércitos, que isso seja abolido entre nós, porque somos filhos de Deus, somos cristãos, e o cristão tem que viver com o coração limpo, puro, desse tipo de sentimentos. Nós precisamos nos libertar desses sentimentos tóxicos, principalmente do medo, da inveja, que gera ansiedade e revolta. São muitos sentimentos tóxicos, se a gente for enumerar aqui, são muitos, que geram no nosso coração a partir de um ressentimento, a partir de uma culpa, a partir de um medo que você gerou no seu coração, de um vitimismo. Tudo isso no seu coração trabalha para te impulsionar para baixo, e Satanás ama isso. Isso aqui é alimento para Satanás, isso aqui é alimento para os espíritos imundos deste mundo. Todos esses sentimentos tóxicos que você gera, um deles você pode estar gerando no seu coração, isso é um alimento para ele impulsionar na sua vida coisas piores, te afastando de pessoas, criando contenda com pessoas, fazendo com que você não tenha uma vida feliz, fazendo com que você viva amargurado, depressivo. São sentimentos que precisam ser anulados no coração daquele que recebeu a salvação, daquele que recebeu Jesus no coração. São sentimentos que precisam sumir, precisam ser anulados. Agora, algo interessante: e quando não sabemos lidar, elas penetram a alma e se escondem no coração. Quando está latente o sentimento tóxico, as pessoas percebem, as pessoas comentam, as pessoas oram por você, mas quando você não soube lidar com esse sentimento, ele vai para o fundo da sua alma, e ali ele se esconde ali, e você vive uma vida amargurada, e você nem sabe por quê. Eu quero te trazer um testemunho aqui da minha vida, que quando instituíram aqui o 30 semanas, a liderança foi a primeira que fez o 30 semanas para entender como é que funcionava o 30 semanas. E eu participei do primeiro 30 semanas e fui para a partilha, fiz realmente a coisa acontecer do fundo do meu coração. E tinha algo no meu coração que eu não sabia que existia, porque eu não lembrava. E no 30 semanas, eu ali conversando e falando das minhas dificuldades e tudo que eu precisava vencer, eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com o empreendedorismo, com vendas. Para mim, oferecer algo para alguém era vexatório, né? Vexatório para mim.
aquilo me travava, aquilo me deixava numa vergonha absurda. Eu não conseguia vender nada, nem rifa. Mas para mim era normal, eu me sentia tímido, então para mim era normal. E aí eu descobri que no 30 semanas, quando eu estava ali confessando ali com a galera ali na partilha, me veio uma lembrança de quando eu tinha 9 anos de idade. Eu morava no Amazonas nessa época, lá em Humaitá. E aí minha mãe me fez uma caixinha, me comprou uma caixinha de isopor e colocou o geladinho para vender. Eu com 8 anos de idade, ela falou: meu filho, você vai até o final da rua, ali tem uma serraria ali, o povo vai comprar, e você vai e vende esse geladinho. E eu lembrei isso na partilha, e eu saí com essa caixinha de geladinho, todo envergonhadinho, né? Mas eu fui, animado, e ela envergonhado, e cheguei nessa dita serraria, tinha eu acho que uns 10 homens trabalhando, e eu cheguei, eles me chamaram, eu já fui todo alegre, e aí sentaram ao redor daquela caixinha de geladinho, ou dindim, não sei como é que vocês conhecem, né? Tem vários nomes, e todos eles ali chuparam todos, e eu fiquei alegre. 8 anos, 9 anos mais ou menos, vendi todo o geladinho que minha mãe botou para me vender. Aí na hora de receber o dinheiro, aí eu falei assim: agora quem vai pagar? Aí eles falaram assim: aquele homem que está ali, ó, você vai lá e cobra dele. E eu fui cobrar desse dito cujo, cheguei lá, recebi uma repreensão dele. Eu chupei geladinho seu? Falei não, mas eles falaram, aí quando eu olhei não tinha mais nenhum, tinha se escondido dentro da serraria, sumiu. Normal, né? Menino de 9 anos, caí no choro, né? Moral da história: um trauma na alma. Criei esse trauma na minha alma, foi para o meu oculto e eu não lembrava. Eu não lembrava disso. Foi algo que foi tão constrangedor para mim, tão terrível na minha vida, que isso ficou no fundo da minha alma e me atrapalhava em várias áreas da minha vida. Em relacionamento, quando era para falar assim, não, tem que oferecer alguma coisa, pá, travava. Aí graças a Deus fui tratado, né? 30 semanas tratou. Então se eu estiver oferecendo alguma coisa para você, pode ficar tranquilo, viu? Não tem mais trauma não, tá bom? Então é só para lembrar a vocês e trazer esse testemunho, que tem algo que pode estar no fundo da sua alma e está impedindo você de romper, talvez na sua área familiar, talvez na sua área profissional, talvez em um relacionamento. Talvez você nem lembra, porque aquilo foi tão traumático para você, que aquilo foi para o fundo da sua alma, está oculto, escondido. Nossas emoções existem para serem sentidas, não para nos dominar. Ou elas se tornarão tóxicas. Bernardo Stampes, um psicólogo argentino. As nossas emoções, elas precisam ser sentidas e vividas. Elas não podem dominar a nossa vida. Elas não podem nortear nosso futuro. Elas não podem, as nossas emoções não podem dominar as minhas decisões. Vocês já imaginaram aqui comigo? Vamos fazer uma conjectura. Se Jesus, com todo aquele turbilhão de emoção que ele viveu durante 3 anos ali fazendo o ministério dele, quando ele sabia, com consciência, ele sentia isso na alma, que ele ia para uma cruz, onde antes de chegar nessa cruz ele ia ser chicoteado a ponto de arrancar a própria carne, ele ia ser colocado na cabeça dele uma coroa de espinho que ia afundar a testa dele e cortar a carne dele, e depois ele seria pregado em um madeiro através de uns pregos que atravessassem seus pés e suas mãos. Se Jesus não gerisse as suas emoções, como seria nós hoje? Como seria o mundo hoje? Como seria? Jesus viveu todas as emoções possíveis nesta terra. Jesus chorou quando Lázaro estava morto no túmulo, mesmo sabendo que Deus tinha autoridade para ressuscitar, como o fez. Mas Jesus chorou, ele viveu a emoção. A Bíblia também nos relata que quando Jesus encontra com aquela viúva
viu o seu filho morto dentro daquele caixão, a Bíblia relata que ele se encheu de compaixão. Então Jesus viveu emoções como nós vivemos aqui no dia a dia. Nós temos emoções de compaixão, de raiva, de desespero, de dor. Essas emoções, elas são nossas, da carne. Mas nós precisamos gerenciar isso, nós precisamos viver essas emoções. Não podemos deixar que elas norteiem os nossos projetos, nossos propósitos. Mas o que mais acontece na vida do cristão é que nós temos um propósito de cumprir o ID, pregar o evangelho, fazer o bem, fazer isso, fazer aquilo. Mas no momento que vem as emoções sobre as nossas vidas de dor, de perca ou qualquer outra coisa, nós abandonamos o propósito. Nós mudamos a rota e vamos chorar pitangas. Enquanto Jesus vivia tudo isso e ele continuava avançando. Enquanto Jesus era perseguido, ele continuava avançando. E ele veio na terra, como diz a palavra de Deus, ele se fez homem, mesmo sendo Deus, não ousou ser Deus, mas ele viveu na carne todas as emoções necessárias e possíveis, para dar exemplo para mim e para você. Para dar exemplo de que é possível sim viver as emoções na carne e não deixar que essas emoções nos dominem. Não deixar que as emoções tirem de nós o propósito de andar e caminhar com Jesus. Isso é importante que nós possamos entender. Lá em Provérbios 15, 13 diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração amargurado abate o rosto. Amém? Por mais que você seja uma pessoa alegre, extrovertida, quando você está passando por um momento difícil, você entra num ambiente, você continua com um sorriso no rosto, mas é diferente. O seu sorriso já não tem mais brilho, o seu sorriso já não resplandece mais a alegria, porque o seu coração está triste. Aí vem aquele ditado do sorrisinho amarelo que fala, né? Quando você está com o coração triste, você tem um sorriso amarelo. Quando você está com o coração amargurado, você não sorri, você não transparece a alegria. E às vezes você está tão alegre, não precisa nem você sorrir, só do jeito de você olhar, o jeito de você se mover, as pessoas falam: nossa, esse viu o quê? Um passarinho verde, né? É o ditado. Esse está todo alegre, viu o passarinho verde hoje, só pode. Sentimentos que movem as nossas ações e que transformam o nosso humor, e nós precisamos gerenciar isso, precisamos blindar o nosso coração para esse tipo de sentimentos que vão sendo colocados sobre nossas vidas. Lá no Salmo 139, 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se no meu caminho algo te ofendi, e dirige-me pelo caminho eterno. Você tem coragem de falar para Jesus? Sonda-me, vai lá no íntimo, lá no fundo, aonde eu mesmo não sei o que está guardado lá, e vê se há algo lá no fundo que está maltratando a mim e a ti. Tem que ter muita coragem para fazer isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele já nos conhece, mas quando você dá autorização para ele ir lá no fundo, aí ele vai fundo. Aí ele vai arrancar coisas lá do arco da velha que está enterrado lá no seu baúzinho, e ele vai trazer isso à tona. Ele vai expor essa situação para que você seja curado. Talvez seja esta noite qual o Espírito Santo de Deus quer puxar tudo aquilo que está te travando, te puxando para baixo, e trazer ele toda à tona nesta noite, para que você seja curado completamente, para que você seja liberto dessa amarração que está te puxando para trás. Algumas pessoas me procuram e falam: pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu estou na igreja, eu oferto, eu cuido de pessoas, mas parece que eu não consigo ter intimidade com Deus, parece que eu não consigo sentir a presença de Deus. O que é que está acontecendo? Eu falei: para de fazer tanta coisa e começa a buscar mais intimidade, começa a sondar o que está te travando,
Comece a entender o seu proceder, como era a sua vida lá atrás, o que precisa mudar, o que precisa transformar. Não foi assim com o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala: Jesus, o que preciso fazer para te seguir? Porque eu já dou a oferta, eu já cumpro as leis, eu estou aqui todo certinho, o que eu preciso fazer para te seguir? No coração daquele jovem rico, tipo assim, eu vou só esperar ele dizer que não precisa de nada, é só seguir, né? Mas ele recebeu uma contrapartida que deixou aquele jovem muito triste, porque Jesus fala assim: dá tudo que tu tens, pega tudo que tu tens e dá aos pobres. Será que Jesus falou isso para todo mundo? Todo mundo tinha que vender tudo e dar aos pobres? Não, Jesus falou isso porque sabia que o coração daquele jovem rico não estava na obra. Onde está o seu coração? Como está a batida do seu coração nesta noite? Para que direção que ele está batendo? Para que direção que ele está pulsando? Comece a fazer uma reflexão agora no seu coração, para que você entenda. Mas pastor, mas como é que eu faço para blindar meu coração contra esses sentimentos tóxicos? Permitir que Deus sonde e trabalhe em nosso coração é o único remédio capaz de desfazer os efeitos danosos dos pensamentos tóxicos. Davi era fantástico. Ele entendeu, permitiu ao Senhor: sonda-me, Senhor, venha até o meu íntimo e entenda o que está acontecendo comigo, o que eu estou fazendo que ainda te machuca, que ainda não te completou, que ainda não faz com que nós tenhamos uma intimidade completa. E nós sabemos que Davi, o homem conhecido segundo o coração de Deus, é o homem que agia conforme Deus queria que ele agisse. Porque quando fala segundo o coração, é tipo assim: ele faz do jeito que eu faria. É mais ou menos isso. Deus fala assim, olhou para Davi e falou assim: Davi faz do jeito, se fosse eu lá no lugar de Davi, eu faria do mesmo jeito. Então isso é o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha essa visão em Davi. Mas Davi entregava o seu íntimo para o Senhor. Vasculha, Senhor, vê aqui o que tem de ruim aqui dentro. Tenho certeza que Deus achou muita coisa ruim em Davi, assim como acharia em nós e vai achar em nós. Mas aí Ele vai tirar, Ele vai sarar. Se tem ferida, Ele vai curar, cauterizar essas feridas. Se tem algo oculto que está te travando, como tinha na minha vida, Ele vai colocar isso à tona e Ele vai resolver. Se você tem algo na sua vida que precisa revelar, meu amado, revela. Para de entregar na mão de Satanás a sua vida para que ele te aprisione. Porque se você tem algo no passado que te tira a credibilidade, Satanás vai ficar a vida toda na sua vida, apertando, te acusando. E você não vai conseguir romper, você não vai conseguir ter intimidade com o Senhor, porque aquela acusação de Satanás vai sempre ter sentido para você. Então sara na sua vida, entrega isso na mão do Senhor, cura isso definitivamente. Porque tem um outro sentimento que nós precisamos tratar, e talvez seja um mal já desse século, que é o egocentrismo. Talvez seja o mal desse século. As pessoas estão tão egocêntricas que elas já estão assim, preocupadas assim, só com ela mesma. Eu não estou mais querendo nem saber mais de cuidar de ninguém. Eu vou para a igreja, sentar no banco, receber de Deus e vou para casa. Algumas pessoas falam assim: quanto mais eu conheço o meu cachorro, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os meus cachorros. Gente, eu tenho um cachorro, eu amo meu cachorro, o Tobias, é a graça ele. Mas eu jamais posso dizer que eu amo mais o meu cachorro do que pessoas. Jamais pode sair da minha boca isso, e muito menos do meu coração. Muito menos do meu coração. Porque isso é inversão de valores. A primícia dos olhos de Deus somos nós. Gente, ame seus cachorros, cuidem dos seus animais, sabe, eu amo animal, eu cuido, trato muito bem, mas o meu coração tem que pulsar, tem que bater maior por vidas. Eu jamais posso pensar desta forma: as pessoas estão no trabalho, eu não quero saber de pessoas. Não, amados, se você não quer saber de pessoas, então abandona Jesus.
larga o evangelho, vai fazer outra coisa da vida, porque o projeto de Jesus na terra são pessoas. Tira isso do seu coração. Ame pessoas incondicionalmente. Não espere condições para amar. Não espere condições para cuidar. Guarde o seu coração. Blinde o seu coração. Muita gente vai trair você. Muita gente não vai dar moral para você. Mas continue amando essas pessoas. Continue fazendo o que você puder fazer por essas pessoas, porque vocês vão estar agradando não elas, mas a Deus. É a Deus. Por isso, blinde seu coração contra o egocentrismo. A característica é que tem apreço excessivo sobre si próprio, pessoas que se julgam o centro do universo. Gente, aqueles velhos ditados de antigamente, né? Tá se achando a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Gente, isso aí não pode. A gente tem que se amar, porque a Bíblia diz assim: ame ao próximo como a ti mesmo. A gente tem que se amar, mas nós não podemos ter isso como sendo o centro das atenções. Nós somos um todo, nós somos um corpo. A Bíblia diz que nós somos um corpo, não é uma pessoa. Todos nós formamos um corpo. E eu falo todos nós, aqui, com o dedinho aqui, não é quer dizer só nós aqui da igreja, não. É todas as pessoas que são chamadas filhos de Deus. Nós somos um corpo e Jesus é a cabeça. Então não cabe, não tem espaço para o egocentrismo no meio do cristão, do cristianismo. Não tem espaço. Não encaixa, não condiz com o que nós pregamos, não condiz com o que Jesus prega, não condiz com o que Jesus ensina. O eu, ele tem que sair. O eu sou, só Jesus, só Deus, é Ele que pode dizer eu sou, só Ele. A nós cabe ser um só em Cristo. Temos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento de amor, de graça, de sabedoria que vem do alto do Senhor. É isso que influencia gerações, é isso que influencia pessoas. Lá em 2 Timóteo 3:2 diz assim: o narcisismo cultua a própria imagem, são pessoas amantes de si mesmo. Em 2 Timóteo 2 diz assim, que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmo. E nós estamos vivendo muito isso, muito. Está ficando realmente muito difícil, porque as pessoas começam a amar a si mesmo. E é bíblico, lá em 2 Timóteo, ele fala nos finais dos tempos. Não é lá no tempo de Timóteo que ele escreveu, ele falou nos finais dos tempos, quando Jesus estiver voltando, vai acontecer muito isso. Então já é uma advertência, eu creio que já para o nosso tempo. Então vamos tirar o eu da conversa e vamos colocar nós. Vamos colocar nós. Porque quando você ora o Pai Nosso, você fala assim: o nosso Pai, não é o meu Pai, é o nosso Pai, porque é nós. Nós temos uma comunidade cristã. Nós temos uma comunidade onde Jesus é o líder, onde Ele comanda, onde Ele está aqui apaixonado quando Ele vê todo mundo unido em um só pensamento, num só nome. Mas precisamos blindar o nosso coração. Cuidado para não ser tragado pela cultura do eu. Cuidado. Mas como blindar do egocentrismo? Humildade é o nome. Lá em João 5,19 diz assim: Jesus lhe deu esta resposta: eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Então não é de mim mesmo, não é de você, eu só faço aquilo que o pai faz, porque se ele faz, eu também posso fazer.
Aí entra a capacitação do Espírito, entra que Deus nos fortalece, entra que Deus nos livra, nos protege. É Deus que abre portas, é Deus que abre porta de emprego, é Deus que abre porta de concurso, é Deus que abre a capacitação para você abrir uma empresa e ser bem sucedido. É Deus, não é você. A Bíblia diz que de nós mesmos não teríamos como romper nem 1 centímetro à frente, se não for Deus colocando as mãos dele sobre nós, para que venha a prosperidade, para que nós possamos avançar. Se não é Ele, nós não conseguimos de nós mesmos. É dele, é somente dele. É isso que faz com que o homem viva e a mulher viva em comunhão com o Espírito. É entender que ele não pode viver só nesta terra, que ele não vai romper sozinho nesta terra. Primeiro, ele precisa de pessoas. Segundo, ele precisa entender que na vida dele só tem um que te capacita, só tem um que te liberta, só tem um que te cura, só tem um que faz você romper, que é Jesus. É simples o Evangelho, quando você entende essas coisas. Fica mais leve pregar o Evangelho, fica mais leve viver o cristianismo, quando você entende essas coisas, porque isso gera o que? Uma blindagem ao seu coração. Você começa a blindar através da humildade, entendendo que você realmente não é nada. Nós não somos nada, meu povo, nada. Se não é a misericórdia de Deus nas nossas vidas todos os dias, não tem o rico, não tem um pobre, não tem um fraco, não tem o forte, tudo isso sucumbe diante das mazelas deste mundo, da doença. Hoje nós estamos bem, todos corados, fortes, amanhã somos acometidos de alguma fatalidade, de alguma enfermidade. Aí nós vemos a nossa fragilidade, nós vemos a nossa pequenez diante de tudo isso. Hoje, um momento de oração, antes de vir trazer essa ministração, eu orando, Deus me trouxe um pensamento. Eu ali de joelho orando, falando com Deus, e Deus trouxe um pensamento assim: cara, o planeta é como um grão de areia na imensidão do universo. Agora imagina eu e você, o que somos na imensidão de tudo isso? Quase nada. Talvez uma bactériazinha, talvez, como diz a palavra, o vermezinho de Jacó. Para que tanta prepotência? Para que tanta arrogância? Para que tanta individualidade? Não deixe que essas coisas entrem nos vossos corações. Abra o coração para Deus trabalhar de forma leve. Tenha uma vida leve, tenha uma vida amável. Perdoe para ser perdoado. A própria palavra de Deus, através da oração, você ora e você fala assim: Senhor, me perdoe assim como eu tenho perdoado. Você mesmo fala e o Senhor fica até das mãos amarradas sem poder fazer nada. Se você não perdoa o seu irmão, e aí? Como é que Deus te perdoa? Se você mesmo faz a oração para Ele dizendo assim: Senhor, me perdoe porque eu tenho perdoado. Blinde o seu coração para que nós possamos caminhar junto, para que possamos chegar no grande prêmio da coroa da vida. Mas tem também um sentimento que não pode habitar no nosso coração, que é a ingratidão. O ingrato é tão prepotente e orgulhoso que não consegue ser grato nem mesmo pelas bênçãos divinas. Ele acha que Deus e o mundo estão em débito com ele. Eu vejo muito na Bíblia, Jesus ele nunca foi muito de frisar certas coisas, mas algumas coisas ele observava. Quando ele curou os 10 leprosos, e eles foram embora, e depois voltou um, e ele falou: cadê os outros 9? Por que ele frisou isso? Porque houve uma ingratidão daqueles que receberam a cura e não voltaram para agradecer. Mas aquele voltou, e aquilo foi bênção na vida daquele homem. A ingratidão, ela seca os ossos, ela maltrata as pessoas. E o ingrato, ele realmente, ele entende que tudo que você fez era obrigação sua de fazer. Ele nunca vai olhar para si e dizer assim: cara, realmente eu fui abençoado.
realmente eu nem merecia, mas fui abençoado. O ingrato, ele não vai ver aquilo como sendo algo que era um favor para ele. O ingrato, ele sempre vai achar que você devia fazer, a obrigação sua fazer. Mas como a palavra é blinde seu coração, blinde seu coração, continue fazendo, mesmo debaixo do ingrato, continue fazendo, continue abençoando, não feche seu coração para a bondade, porque isso já é uma ação maligna, satânica, na vida daquela pessoa que vem com uma ingratidão para você, para fechar o seu coração. Ou vocês acham que na minha vida sempre foi tranquilo, eu abençoei e todo mundo agradeceu? Não. Quantas pessoas o Senhor já abençoou através da minha vida, e quantas ingratidões eu já recebi, mas meu coração está blindado a isso. Eu continuo ofertando, eu continuo cuidando. Sabe por quê? Porque eu não faço isso por eles, eu faço isso por Jesus. Eu faço isso porque Deus me incumbiu de fazer. Eu faço isso porque Deus me colocou nesta terra para ser referência. Deus me colocou nesta terra para fazer o bem, para amar pessoas. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que nós vamos fazer a cada passo que nós andarmos. Como blindar o nosso coração? Sede agradecido. Seja agradecido. Por tudo na vida, seja agradecido. A Bíblia diz que você tem que caminhar a passos largos para cumprir a palavra de Deus. Você tem que pregar o evangelho em tempo, e isso está fora de tempo. E isso custa, porque você vai encarar várias situações adversas. Dentro da sua casa, dentro da sua família, no meio do seu povo, você vai ter várias situações adversas. Várias situações. Mas não deixe que o seu coração se feche para a gratidão. Seja grato, todos os dias, seja grato. Se tiver alguma coisa na sua casa, seja grato. Se não tiver, continue sendo grato, porque no dia seguinte vai ter, porque a gratidão agrada o coração de Deus. A gratidão vai direto no coração do Senhor. Seja grato por tudo, e o Senhor com certeza vai abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, porque isso vai direto no princípio do Senhor. Ser grato, ter gratidão por tudo que fizeram ou deixaram de fazer. Mas tem um sentimento que ele é terrível, e que é o pecado do obstinado, o pecado obstinado. Gente, esse pecado obstinado tem derrubado tanta gente. Esse pecado obstinado, ele tem levado tantas pessoas para fora da igreja, destruindo tantos sonhos, porque ele é presidente e alimentado, ele é persistente e alimentado pelo coração. Ficam tão guardados que passamos a desenvolver até um gosto por eles. Há situações específicas em que o pecador se coloca deliberadamente contra Cristo, num estado tão tenebroso de iniquidade que só para quando consuma o pecado. Aí, meu amado, eu quero trazer aquela velha história de Davi agora à tona, porque Davi, para mim, é um exemplo de um homem valente, íntegro, e que cumpria com suas palavras e fazia o bem. Mas Davi, um certo dia, está no seu palácio, não vai para a guerra, e a Bíblia nos relata que ele está à sua janela e ele enxerga Betseba ali tomando banho. Naquele momento, este pecado obstinado entra no coração de Davi, e ele começa ali a trabalhar esse pecado no seu coração. Ele olha, ele deseja, e ele chama aqueles que estão ali, seus súditos, e fala assim: quem é aquela mulher? E o soldado ali que está ao redor dele fala assim: Davi, aquela ali é a mulher de Urias.
é a mulher de Urias. Mas aquilo já tinha entrado no coração de Davi de tal forma que ele cegou. Eu fico pensando, se Davi, um homem segundo o coração de Deus, vacilou com o coração e caiu desta forma, ai de mim, preciso blindar o meu coração. Nós precisamos estar com nossos corações blindados, para não cometermos o mesmo crime que cometeu Davi. Davi, mesmo sabendo que ali era a esposa de Urias, um grande chefe da sua guarda, um homem íntimo de Davi, valoroso, e nem judeu ele era, mas ele era fiel a Davi. Mas Davi ignorou tudo isso. Davi ignorou o sentimento que Deus tinha no coração dele. Davi ignorou tudo aquilo que Deus fez até então na vida de Davi. Davi, o homem que escreveu os mais lindos salmos. Davi, o homem que derrubou gigantes, o homem que venceu batalhas, que nunca perdeu uma batalha. Mas naquele momento ele se acometeu deste pecado obstinado, uma obstinação para fazer aquilo que iria destruir a vida dele. Mas ele ficou tão cego, que ele foi arquitetando toda aquela astúcia para esconder o seu pecado. Todos nós conhecemos a história de Davi. Ele consumou o ato, mas é tão tenebroso, porque todo aquele sentimento que ele tinha, era só momentâneo. Depois ele pensou assim, eita, fiz caca aqui. Aí ele continuou fazendo a caca. Chama Urias para o palácio, coloca Urias dentro de um ambiente e fala assim, Urias, vá deitar com a sua esposa, querendo encobrir o seu pecado. Não dando certo, porque Urias era um homem digno, era um homem de caráter, um homem fiel. Falou assim, não posso ir, Davi, porque todos os outros soldados estão na guerra, como só eu vou deitar com a minha esposa? E não foi. E mesmo assim Davi embebeda Urias e quer fazer com que Urias vá se deitar para esconder o seu pecado. Não conseguindo fazer tal coisa, ele arma a coisa que eu acho mais terrível na Bíblia. Ele pega uma carta, ele escreve nesta carta e fala assim, meu comandante, coloca Urias na frente da batalha, e quando ele estiver bem no fervor da batalha, recua para que ele seja ferido. Para mim é terrível essa parte, porque o próprio Urias pega aquele envelope timbrado ali por Davi, e ele leva aquele envelope, e ele daria vida por aquele documento. Ele daria vida pelo aquele documento, porque ele era fiel a Davi. E ele vai e entrega na mão do comandante Joabe e fala assim, aqui todo cheio no seu coração, eu fui capaz de trazer um recado do rei. Olha só que coisa linda. Vocês imaginam o coração de Urias ali, levando um recado do rei para a batalha, não sabendo ele que ali era a sentença de morte. E o desfecho vocês conhecem. Mas isso custou caro para Davi. A vida de Davi entrou numa descendência de desgraça, de tragédias. Mas quando ele recebeu notícia de que Urias tinha sido morto, ele falou assim, a espada não escolhe ninguém. Aí quando chega o profeta Natan e fala, Davi, tinha um certo homem que só tinha uma ovelha, e veio um homem muito rico, e entrou nesse ambiente, matou o homem e levou a sua ovelha, e Davi, esse homem é digno de morte. Aí Natan olha para Davi e fala, Davi, esse homem é você. Aí Davi cai aos chãos, rasga o seu coração, abre para Jesus, para Deus, e fala, Senhor, eu sou pecador e sou digno de condenação.
O que eu quero dizer para vocês esta noite, meus amados, que mesmo cometendo crimes, pecados, mesmo vocês tendo tido alguma falha no passado, este é o momento de você fazer como Davi, cair no chão, rasgar o seu coração, abrir o seu entendimento e confessar o seu crime ao Senhor, para que o Senhor venha e limpe o seu coração, e cuide de você novamente, e ainda continue chamando você segundo o coração de Deus. É isso que Deus quer, porque Deus não está aqui para te acusar dos seus crimes, Deus não está aqui para apontar o dedo para você do que você cometeu, Deus está aqui para te perdoar, Deus está aqui para te livrar do peso, Deus está aqui para te libertar, para que você tenha uma vida abundante, para que você tenha uma família próspera, para que você viva em paz, para que você possa ter esses dias nesta terra de gozo, de esperança, de fé, possa comer o melhor desta terra. Quando fala comer o melhor desta terra, não é só comer coisas físicas, é viver também a paz, a alegria, é ter prazer e abundância em estar aqui. Aleluia. Blinde seu coração. Há situações específicas em que o pecador se coloca deliberadamente contra Cristo, que foi o caso de Davi. Ele se colocou não contra Cristo, mas contra o próprio Deus. Ele não ouviu mais a voz de Deus, ele se colocou numa posição. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação talvez parecida, se colocando hoje contra o próprio Cristo, negando a Cristo dentro dos seus desejos, dentro de situações que você acha que tem que viver isso. Blinde o seu coração, para blindar o seu coração, arrependimento, confiança que Deus perdoa, confissão. Lá em Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Os que confessam e deixam alcançarão a misericórdia. E para nós concluirmos, onde e como está o teu coração? Porque hoje o Mestre te chama para um renovo, hoje o Mestre te chama para um novo tempo, hoje o Mestre te chama para se libertar dessas amarras, dessas prisões, ocultas ou não. Hoje Ele te chama para viver um novo tempo. Hoje Ele te chama para que o seu coração hoje receba uma blindagem especial. Ele te chama hoje para que o seu coração, o centro das suas emoções, receba hoje uma proteção, que você seja livre e liberto de tudo aquilo que te oprime, de toda a mágoa, de todas as injúrias que foi cometido sobre a sua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus te chama para viver um tempo novo, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com você mesmo. Talvez hoje é o dia que Deus quer que você faça as pazes com você mesmo. Talvez você está vivendo dias e dias com intrigas com você mesmo. Todo o problema da sua vida é você mesmo, e hoje talvez Deus está querendo que você resolva esses problemas com você, porque às vezes o problema não é os outros, às vezes é você mesmo. Vamos colocar de pé nesta noite. Não sei porque que o Espírito Santo falou isso comigo, mas eu acho que essa é a direção que o Espírito está me trazendo. Eu acho que o problema é com você. Então você precisa fazer hoje uma busca em você mesmo. Faça as pazes com você. Te perdoa. O Espírito Santo está me falando aqui, minha emoção, que tem pessoas aqui que não se perdoam. Te perdoa. Você não teve culpa do que aconteceu. Eu não sei com quem que ele está falando, mas o Espírito Santo está falando aqui. Você não teve culpa. Você não é culpado nem culpada. Perdoa.
Libera o perdão sobre a sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer a partir de hoje. Enquanto o louvor vai tocar aqui, eu quero que você comece a buscar isso. Individual. Busque dentro de você. Vê se tem alguma coisa em você que precisa ser perdoado. Vê se tem algo em você que precisa ser transformado nesta noite. Porque para você ter um coração blindado, você precisa primeiro sarar. Você precisa primeiro se amar. Você precisa primeiro se perdoar. Você precisa se aceitar. Aí você consegue blindar o seu coração. Aí você consegue blindar os seus sentimentos. Aleluia.